Fala, abençoado povo brasileiro, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de notícias sobre política. Hoje temos informações importantíssimas para compartilhar com vocês. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Isso nos ajuda demais a continuar trazendo conteúdo relevante e mantém você sempre atualizado. Vamos às notícias. A seguir, vamos assistir o comentário de Rodrigo Constantino no 4x4 e Paulo Figueiredo, que comenta sobre um dos principais temas de Donald Trump, que é contra a censura no seu governo, e um trecho do seu discurso da posse. Eu vou puxar só a fala do Milei para a gente falar um pouquinho sobre o que o Paulo já comentou, sobre a negação, né? O Alexandre de Moraes, o PGR, já tinha recomendado que não entregasse o passaporte do Jair Bolsonaro. O Alexandre de Moraes foi lá e confirmou. Aliás, o Steve Bannon, que o Paulo citou, deu uma declaração muito dura, chamou o governo Lula de um governo extremamente corrupto, muito corrupto, mas menos corrupto do que o STF. Steve Bannon falou, tá? Não fui eu, mas sabe como é que é, né? Bom, e o presidente da Argentina, que participou ontem do baile de gala latino, Javier Milei, lamentou que o regime de Lula não tenha deixado o Bolsonaro comparecer à posse. Sobre Bolsonaro, por favor. Sobre Bolsonaro, para a prensa de Brasil. Amigo, y lamento mucho que el régimen de Lula no lo haya dejado venir. Costa, então vamos lá. Não é à toa que o Javier Milei, em vez de se referir ao governo Lula, tratou de regime Lula. Consta. Não é à toa, e no mundo da diplomacia isso tem um recado muito claro. Eles só usam regime para se referir a governos ilegítimos, ditatoriais. O regime de Maduro, o regime chavista, o regime soviético, o regime chinês e por aí vai. Então, quando o Milei responde dessa forma, ele está deixando claro que ele não considera o Brasil um país com um governo legítimo e democrático. A negativa do presidente Bolsonaro poder estar presente, eu concordo com o Paulo em número e grau aqui. É um tiro no pé do ministro Alexandre de Moraes. Ele colocou um holofote do mundo todo para o que está acontecendo no Brasil. E por que ele fez isso? Algumas pessoas até podem considerá-lo uma grande mente do mal, né? Um megamente, alguém que está sempre articulando e jogando xadrez, 4D. Eu acho que ele age muito mais por instinto e que não necessariamente são instintos saudáveis, né? Muito mais por inveja, picuinha, desejo de externar o seu poder e por aí vai, do que qualquer coisa. E dessa maneira ele acaba, sim, dando corda que pode ser usada na frente para enforcá-lo. Ele gritou ao mundo todo o que está acontecendo com o Brasil, o que ele pensa em relação ao Bolsonaro ter que negar um convite do Trump, que não é um convite para qualquer um, né? Vamos combinar. Aliás, eu achei graça, um parênteses, a revista Veja perguntando, entenda por que o Lula não estará na posse do Trump. Pô, o Lacombe aqui no primeiro instante do programa já respondeu, o Lula não foi convidado, ponto. Próxima pergunta, né? Não foi convidado. O Lula está muito bem com o Maduro, ele pode ir para qualquer evento na China que ele quiser, levar Cuba para o BRICS, receber navios, sabe-se lá com o que dentro, do Irã, no Brasil. No eixo do mal, o Lula está bem baburro, tem tapete vermelho e ele estende tapete vermelho no Brasil e obriga Forças Armadas a prestar continência para ditador e narco-guerrilheiro, mas no mundo livre ocidental, cada vez mais, a turma percebe que o Brasil está na mão de um regime corrupto, ilegítimo, aliado ao eixo do mal e antidemocrático. Isso está repercutindo, é só o começo. O Paulo também disse, né, o Trump chegando lá não resolveu tudo, é o começo de uma batalha, só que dessa vez nós temos um time de primeira, antenado com isso. Maria Elvira Salazar vai assumir a presidência daquele comitê da Câmara do Congresso de Relações Internacionais. Marco Rubio, descendente de cubanos, que chamou na audiência, no hearing dele, para assumir o poderoso chefe de Estado, né, secretário de Estado.
Ele disse que a Venezuela está na mão de um narco-regime, de uma ditadura de traficantes, né? Isso tudo vai produzir consequências. A guerra está só começando. E agora a gente tem um peso pesado do nosso lado, e basta ver que as consequências começaram a acontecer antes dele assumir. Né? A meta do Zuckerberg mudando o discurso, Jeff Bezos, FBI, um monte de coisa já se adaptando aí à nova realidade. Como eu disse, tentativa de meu poder de síntese, né? Acabou a palhaçada, ou se preferirem, não sei se o Franco já levantou aí, hoje eu estou num estilo mais descolado, depois a Ana puxa minha orelha, mas Tirem acabou. as crianças da sala. Tira, vai, eu não vou falar então, só mostra a imagem. Tá aí, pronto. A tarja está cobrindo. Pode tirar a tarja, vai. Aí. Pronto. Deixa para lá. Volta a tarja, rápido. É isso. E sobre o convite ao Jair Bolsonaro para participar da posse e a proibição, a decisão do Alexandre de Moraes de negar a entrega do passaporte, né? Isso foi notícia no mundo inteiro. Eu li notícia em jornal alemão, em jornal suíço-alemão, em vários jornais americanos. Está todo mundo falando desse assunto. Né? Agora, Ana, a gente tem que tentar entender o seguinte: no primeiro mandato, né, o Donald Trump ele não olhou assim com tanta atenção para a América Latina, sejamos sinceros. Ele tem muitos problemas internos aqui, domésticos, para resolver. Mas nós temos essa esperança e acreditamos nisso. Ele deve olhar com um pouquinho mais de carinho agora para a América Latina, e talvez em especial para o Brasil, porque é um player, vamos usar a expressão, não gosto muito, mas é um país importante e um país que, como disse o Consta, está ali colado, né? A gente sabe em quem, em China, em Rússia, com o Irã, com terroristas do Hamas, e com Venezuela, Nicarágua e Cuba. Então, você tem esse sentimento de que vai haver aí um olhar um pouco mais carinhoso para a América Latina, em especial para o Brasil? Com certeza, Lacombe, com certeza absoluta. Até porque eu sempre tento trazer o paralelo, né? Muita gente lá atrás falou, gente, essa mulher está doida. Ela está comparando a aura da administração de Ronald Reagan com Donald Trump. Pois é, mas agora muita gente deu o braço a torcer, porque, imagina, eu tenho um curso sobre história dos Estados Unidos, então, para quem gosta de história e é mergulhado na história americana, as comparações elas são inevitáveis, até no slogan, por exemplo, né? Eu sempre comento que o Donald Trump pegou o Make America Great Again, mas lá em 1980, o Ronald Reagan, o slogan dele era Let's Make America Great Again. E tantas outras coisas que ele puxou da aura, da era Reagan, né? Uma aura de prosperidade, a América forte militarmente, a América forte na economia, o povo americano também de volta com aquele orgulho patriótico, né? Os 3 P's, prosperidade, paz e patriotismo, o Donald Trump trouxe também. Se vocês olharem as postagens do Donald Trump, essa semana mesmo, depois que o Witkoff negociou a soltura dos reféns, né, do Hamas, o Donald Trump foi lá e escreveu exatamente o que Ronald Reagan falava: Peace through strength, paz através da força. E eu estou dando essa volta toda, Lacombe, exatamente porque quando houve o incidente das Falklands, eu não vou nem falar o nome que a esquerda brasileira gosta, é Falklands, a Margaret Thatcher pegou pesado, ela falou, não vai ter nem conversa com essa gente, eu vou entrar pesado ali. E Ronald Reagan, uma das confusões ali das tretas, vamos colocar assim, hoje nós estamos usando uma linguagem mais informal, entre Ronald Reagan e Margaret Thatcher, foi que justamente Reagan disse: tome cuidado, por favor, porque nós precisamos da Argentina, nós precisamos do Brasil, daqueles países fortes na América do Sul, para conter a elevação do comunismo, do socialismo na América do Sul. Então, ele pediu muito que Margaret Thatcher fosse um pouco mais soft, um pouco mais leve ali na proteção das Falklands, na invasão, né, no envio de militares. E, claro,
Margaret Thatcher, como dama de ferro, deu de ombros, falou assim: olha, Mr. President, gosto muito de você, te admiro muito a sua força, mas eu vou usar exatamente o seu slogan, paz através da força, e não tem conversa. Tanto que a história toda acabou, acho que em 54 dias, uma coisa assim, muito rápida. Então, há sempre esse olhar para o Brasil, para a Argentina, para países que são historicamente fortes na América do Sul, em relação a essas ideologias nefastas que insistem em voltar com uma roupagem nova, né? Com perfume novo. O Lula também, né? Voltou com um terninho Ricardo Almeida, paz, né? Ao mercado, mas a gente vê que agora no Lula 3.0 as verdadeiras cores do lulismo, do petismo, elas escancararam. Amizades com ditadores, com o Irã, manda vice-presidente para o parlamento iraniano, para a posse do novo presidente, enquanto o parlamento grita morte à América. Então, há essa preocupação. Eles sabem muito bem, principalmente colocando o Marco Rubio como secretário de Estado, não foi à toa. O Marco Rubio vem de descendência cubana, ele sabe muito bem as veias totalitárias dos cubanos, de Fidel Castro, a família dele sabe disso. Venezuela, Nicarágua, os ditadores da África, eles sabem muito bem. E a maior preocupação agora, de acordo com a minha conversa com alguns assessores, principalmente do Senado americano, é que essa combinação já de um executivo alinhado com esses regimes totalitários, mais o uso do lawfare, que ficou muito conhecido nos últimos 4 anos aqui, isso preocupa demais exatamente os americanos. Lógico, pela longa história de amizade, os laços comerciais também, mas porque eles entendem que o Brasil é um país que comanda, que as pessoas olham também e entendem que é um país exemplo. Então, eu acho que o olhar vai ser muito especial para o Brasil. E, Lacombe, eu só queria trazer um convidado aqui rápido, que eu por favor, eu trouxe, você pode também, claro. Fui puxar o convidado, o Ivan Kleber, com a gente. Falei, Ivan, você vai para Washington comigo para a gente fazer uma cobertura especial. Trouxe ele de Londres, vai passar frio aí não, você vai passar frio aqui em Washington. Então, Ivan, tá aí, nossa audiência do 4x4. Uma boa noite a toda a audiência do 4x4, Lacombe, demais convidados. Eu vi que o Constantino também está aí, né? E o Paulo Figueiredo. E o Paulo Figueiredo, um abraço. Bom, eu sou repórter, né? Eu tenho que dar notícia. Eu tenho 2, então, rapidinhas. A primeira é que vem chumbo grosso amanhã já para a Venezuela, para o regime do Maduro. E a segunda notícia não é bem uma notícia, mas pegando o gancho do que a Ana falou, a bandeira britânica ainda tremula lá nas Falklands. Tá certo? É isso. Bom programa para vocês e um abraço, uma saudação à audiência. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Ivan Kleber. Recomendo que todos sigam o Ivan Kleber nas redes sociais, traz boas informações. Ele que é baseado em Londres. Paulo, vamos lá então. A gente viu esta semana pessoas próximas ao Donald Trump dizendo que ele está preocupado com estes países como o Brasil, que tem implementado uma perseguição política com o uso de tribunais. E ele pessoalmente sabe bem o que é isso, porque o próprio Donald Trump sofreu, acho que agora vão dar um tempo, né, porque ele foi eleito, mas ele sofreu esse tipo de perseguição. Então, o que você acha que pode ter de consequências para o Brasil a partir de toda a visão dessa perseguição política que a gente tem no Brasil? Eu acho que é um assunto com muitas nuances, né? Primeiro, a Ana citou bem, nós temos um secretário de Estado latino, o que mostra um pouco da mudança do eixo de preocupações do governo dos Estados Unidos, né? Não está no Oriente Médio, como já esteve, não está na Rússia, como já esteve, não está nem na China especificamente, mas trouxe alguém de descendentes de cubanos, então que tem bastante preocupação, principalmente um tema muito forte para ele é justamente a questão do comunismo. É uma pessoa que fala sobre Foro de São Paulo e uma pessoa bastante preocupada com o eixo comunista da América do Sul, esse que tem gente que diz que não existe e tem gente que assume que é comunista. Então, Marco Rubio é uma pessoa bastante alinhada nesse sentido.
Por outro lado, nós temos que ter as expectativas ajustadas, né? Muita gente não pode achar que o Trump é o presidente amanhã, então vai cancelar imediatamente o visto do Alexandre, vai sancionar, vai botar a ditadura brasileira para fora, porque não é assim. Não é assim que a banda toca, né? Nós temos um governo novo entrando, com muitas mudanças dentro da administração, pessoas que vão chegar agora, políticas públicas que precisam ser formuladas, ainda não há escolha, por exemplo, hoje eu apurei isso, ainda não há escolha para quem será o próximo embaixador do Brasil. Nós não temos ainda uma política muito definida em relação ao Brasil. Havia até recentemente uma ala dentro do entorno do Trump que até achava que, olha, estamos chegando agora, vamos estabelecer um contato com o governo brasileiro, ver o que é possível encontrar de meio termo. É claro que a negativa do Alexandre ao convite do presidente Trump para que o Bolsonaro viesse à posse nos ajuda, porque mostra que não há diálogo, já que cria uma predisposição e uma má vontade. Mas, de novo, o tema que a Ana abordou e o Rodrigo também, as questões de como o Brasil, como os Estados Unidos, como pessoalmente o presidente Trump levam muito a sério essa questão do que vem sendo chamado de lawfare, né? A palavra fair em inglês é uma palavra utilizada para guerra, e law é lei, então é você utilizar o judiciário como instrumento da guerra política. Esse é um termo que vai acabar entrando no vocabulário dos brasileiros muito em breve, né? O que é esse lawfare? É um assunto muito sensível dentro do governo, muito sensível para o presidente Trump. Algumas coisas que nós temos que observar na mudança na política externa americana, e hoje eu conversei bastante com o Mike Benz a esse respeito e com outras pessoas, com o próprio Bannon também. O primeiro é que se torna uma prioridade para o governo a questão da liberdade de expressão. O governo foi vítima, lembrem-se, 4 anos atrás, o presidente dos Estados Unidos era Donald Trump e ele estava saindo do poder exatamente nesse dia, sem sequer ter redes sociais. Ele estava com as suas redes sociais bloqueadas. Então, vejam como esse é um assunto, mais ou menos tipo eu e o Consta. Então, vejam como esse é um assunto importante para o Donald Trump. O segundo aspecto que é importante é a forma como o governo brasileiro tem se posicionado, ou melhor, o regime brasileiro, para usar as palavras bem escolhidas pelo presidente Milei, tem se posicionado nas questões de política externa em completo antagonismo aos Estados Unidos. E aí a gente pode falar aqui desde o apoio explícito ao Hamas, que é uma organização terrorista, o que por si só já é muito problemático, até o apoio ao governo ilegítimo da Venezuela, mas, claro, principalmente o alinhamento com a China, né? O Brasil que vem vendendo reserva de urânio para a China, que vem se aliando à China para querer enfraquecer o dólar como moeda de comércio internacional. Esses são assuntos que são enxergados pelo novo Departamento de Estado e pelo antigo também, em certa medida, deveria ter sido, como assuntos de segurança nacional americana. Então, esses são 2 aspectos. E um terceiro aspecto, que é um aspecto que eu acho que é inexorável, não só na política externa americana, mas a gente vai começar a ver isso de países também como a Argentina, o próprio presidente Milei, eu não posso aqui falar muito, mas é algo que é muito caro para ele, é o reconhecimento de eleições, de resultados de eleições, apenas de eleições que sejam conduzidas com voto de papel, isso está especificamente no programa de governo do Donald Trump, votos de papel e auditáveis. Então, nós devemos enxergar um governo americano pressionando nessas 3 direções, para que seja restituída a liberdade de expressão, para que sejam preservados os interesses de segurança nacional americano, que hoje em dia são antagonizados pelo Brasil, mas também pelo aspecto da verdadeira democracia, que passa por um sistema eleitoral funcional, auditável, com confiança popular, mas também sem lawfare, né? Onde a oposição possa concorrer de forma livre. Caso essas 3 políticas americanas sejam antagonizadas, isso não acontecerá imediatamente, mas acontecerá ao longo do tempo, podemos ter, sim, diversas medidas sendo impostas,
que vão desde medidas suaves, como, por exemplo, o cancelamento do visto de entrada de certas autoridades, como, por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o nosso Procurador-Geral da República, pessoas que estejam violando os direitos humanos e violando a democracia. Podemos ter sanções financeiras que vão desde sanções a ativos pessoais destes no exterior, proibições de transações financeiras utilizando o sistema financeiro internacional, etc., etc., até mesmo, em último caso, sanções ao próprio país, que é algo que a gente quer muito evitar, viu, Lacombe? É algo que a gente espera que não aconteça. Muitas pessoas falam, o Trump é muito duro nisso, ele não tem medo de usar tarifas, embargos, etc., etc., mas a gente espera que isso não aconteça ao Brasil. A gente espera que nós consigamos, nossas instituições consigam responder e restaurar a liberdade no país antes dessas medidas terem que ser tomadas. E ainda consta a Maria Elvira Salazar, acho que ela está confirmada, né, como a presidente, ou a diretora, chefe da Comissão de Relações Exteriores. É isso, Paulo? O cargo específico, a Maria Salazar, nós temos um comitê de relações exteriores na Casa dos Representantes, que é a Câmara aqui, muito favorável ao Brasil, né? Nós tivemos a mudança do presidente da comissão, do comitê aqui, né, especificamente no Brasil, a comissão aqui é Comitê de Relações Exteriores, que sai o McCall e entra o Mass, que é um cara mais simpático à causa brasileira. Eu tinha um pouco de dificuldade ali com o Chairman McCall, não nos ajudava muito, mas nós temos tanto o Chris Smith, que foi mantido na presidência de 2 subcomitês, nós temos a Maria Salazar, ela está como presidente do subcomitê de Hemisfério Ocidental, né? E nós temos também uma pessoa chave aqui, que é o representante Corey Mills, deputado Corey Mills, que assumiu agora o subcomitê de inteligência e supervisão governamental dentro do Comitê de Relações Exteriores. Para vocês terem uma ideia, essa é a função que vai poder, por exemplo, intimar o governo, que terá prazer em passar a responder, a respeito dos documentos da interferência americana no processo eleitoral brasileiro. Nós sabemos hoje, sem sombra de dúvidas, que houve muita interferência americana dentro do processo eleitoral brasileiro, e hoje, de novo, foi um dos temas de longa conversa aqui com Mike Benz hoje, o ex-departamento de Estado, que vão desde pressão de autoridades americanas a oficiais brasileiros, inclusive militares, mas também passando pelo financiamento direto, através do pagador de impostos americanos, eu não gosto do termo contribuinte, do pagador de impostos americanos, ao complexo industrial da censura brasileira, ao ponto de que nós chegamos a ter, por exemplo, a embaixada americana dando R$170 mil para o Instituto de Felipe Neto promover a censura no Brasil. Então, esses documentos precisam chegar ao conhecimento do público, e eu digo a você, Lacombe, eu acho que nos próximos de 2 a 3 semanas, nós vamos ter uma caixa preta aberta que vai chocar o Brasil. Deixa eu pegar um gancho nisso, Lacombe. Deixa eu pegar um gancho nisso. Bom, primeiro vamos lembrar, né, quem é Maria Elvira Salazar. Naquele evento que o Paulo mesmo foi um dos depoentes, ela puxou a imagem do Alexandre de Moraes e o chamou de operador totalitário do direito, que teria então ajudado a colocar um corrupto de volta à cena do crime, né, como diria seu próprio vice, que são as histórias esquisitas do Brasil que os gringos não acreditam. O resumo que eu venho repetindo de acabou a palhaçada é por isso. Eu me dei o trabalho, por exemplo, e não foi trabalho, foi um prazer, de ler o livro do Kash Patel, que vai assumir o FBI, né? o Government Gangsters, o nome já diz. Né? E o livro ali mostra o seguinte: eles querem, nesse governo, restabelecer o império da lei, a República Americana. Tudo isso tem que ser salvo das garras de um partido cada vez mais radicalizado à esquerda, que é o Partido Democrata, que queria transformar os Estados Unidos numa espécie de republiqueta das bananas, países latino-americanos, tipo Brasil. E eles não lograram êxito. A Corte Suprema não tinha sido ainda dominada e por aí vai, e o Trump conseguiu voltar, mesmo sob 2 tentativas de assassinato, pelo menos, 2 impeachments, indiciamento e por aí vai. É o lawfare que está tão em voga e que eu achei a nota
do gabinete da presidência de Jair Bolsonaro muito feliz em mencionar essa palavra. O próprio Bolsonaro, numa entrevista, disse: lawfare, até ontem não sabia o que era isso, mas é o nosso ativismo jurídico. É exatamente quando você tenta usar o caminho da justiça para derrotar adversários que você não consegue derrotar nas urnas. E o Trump está colocando isso como a ordem do dia. O Kash Patel vem limpar o FBI, que antes dele assumir já começou a mudar. Já fechou palhaçada de DEI, essa coisa woke, agenda de diversidade, quer dizer, a turma vai voltar a trabalhar. E eles, vários da gestão que vai assumir, eles têm dito, por exemplo, para deixar claro que não é só questão do Brasil, o Brasil está dentro de um contexto maior, eles têm deixado claro que não faz sentido manter tudo que já se descobriu sobre as festinhas do Jeffrey Epstein e o seu avião Lolita e a ilha e tudo em sigilo. Por que estão escondendo coisas tão importantes do povo americano? O que é a democracia se não um governo do povo para o povo? E os Estados Unidos são uma república, mas a transparência aqui é fundamental. Quem estão tentando proteger? Então, veja que no apagar das luzes, o Biden queria fazer lambança até os 45 do segundo tempo, né? Tirou Cuba da lista de países que promovem o terrorismo, deu medalha de liberdade para Jorge Soros, né? E companhia. Então, ele vai tentando avacalhar tudo até o final. Mas essa turma que vai assumir amanhã vem reverter esse quadro todo, vem tentar restaurar a seriedade de uma república. Isso vai produzir calafrios em muita gente que vinha se blindando, se protegendo com essa opacidade, com esse acúmulo de poder e por aí vai. Eu acho, tá, é minha opinião, que nós teremos 100 dias frenéticos de governo. Muitas medidas executivas, presidenciais. O Congresso também está favorável, os ventos de mudança estão aí. O governo Trump veio para botar para quebrar. Acabou a palhaçada e vai ter muito ranger de dentes, porque tem muita gente que deve muito e não quer, obviamente, esse encontro com a justiça. 2h09 e você acompanha na Jovem Pan News o primeiro discurso de Donald Trump na sua volta à Casa Branca. O já empossado 47º presidente dos Estados Unidos, extremamente aplaudido no Capitólio. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Thank you very, very much. Muito obrigado. Vice President Vance, Speaker Johnson, Presidente Senator J.D. Thune, Vance, Chief Justice Roberts, Justices of the Juiz John United Roberts, States juiz da Supreme Suprema Court, Corte, President presidente da Clinton, Câmara President Bush, Mike President Johnson, Obama, presidente Bill Clinton, President presidente Biden, Bush, presidente Obama, presidente Vice Biden, President Harris, vice-presidente and Harris my fellow citizens. e meus caros The golden age of compatriotas. America begins right now. A era dourada dos Estados Unidos começa agora. From this day forward, our country will flourish. O nosso país vai florescer e ser respeitado novamente em todo o mundo. Nós não deixaremos que outros países tirem vantagem de nós. Durante todos os dias do governo Trump, eu simplesmente colocarei os Estados Unidos em primeiro lugar. Nossa soberania será reconquistada, nossa segurança será recuperada, a justiça será rebalançada, o uso político do Departamento de Justiça acabará. Nossa principal prioridade será criar uma nação orgulhosa, próspera e livre. Os Estados Unidos serão, em breve, maior, mais fortes e ainda mais excepcional do que jamais foi. Eu retorno à presidência confiante e otimista de que estamos no começo
de uma era brilhante de sucesso. Uma onda de mudanças está varrendo o país. E os Estados Unidos têm a chance de ir atrás dessa oportunidade como nunca antes. Mas primeiro precisamos ser honestos em relação aos desafios que enfrentamos. O mundo enfrenta um momento específico agora nos Estados Unidos. Enquanto nos reunimos hoje, nosso governo enfrenta uma crise de confiança por anos de corrupção do establishment que tirou riquezas da sociedade. Nós agora temos um governo que não consegue mais lidar com a menor das crises em casa, enquanto ao menos tempo lida com problemas no exterior. Nosso governo falha em proteger o cidadão americano, mas acaba provendo santuários para criminosos que entraram ilegalmente no país, vindos de todos os lugares do mundo. Temos um governo que deu dinheiro ilimitado para países estrangeiros, para a defesa de países estrangeiros, mas que se recusa a defender o seu próprio país e o seu próprio povo. Um país que não consegue entregar serviços básicos em tempos de dificuldade, como o povo da Carolina do Norte. E outros estados que também sofreram com o furacão que passou meses atrás. Agora, em Los Angeles, onde estamos vendo os incêndios florestais, há algumas semanas, o incêndio tem atingido casas e comunidades, atingindo até mesmo algumas das pessoas mais ricas e poderosas do país. Alguns deles que estão sentados aqui agora, eles não têm mais uma casa. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Todos estão incapazes de fazer algo nesse momento e isso vai mudar. Nós temos um sistema que não consegue entregar nada em momentos de desastre e ainda assim nós gastamos mais dinheiro que qualquer país no mundo. Temos um sistema de educação que ensina nossas crianças a estarem com vergonha delas mesmas. Tudo isso vai mudar a partir de hoje. A você que chegou até aqui, eu agradeço e peço que compartilhe, curta e se inscreva no canal. E lembrando que sempre Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.